Olá, meus amores, tudo bem? Então, o vídeo que eu quero trazer hoje para vocês é sobre o arroto do bebê que mama no peito. Bora lá pro vídeo? Hoje então vamos falar um pouquinho sobre o arroto do bebê que mama no peito. O bebê que mama exclusivamente no peito não necessariamente precisa arrotar tantas vezes. Eu li sobre isso em alguns artigos e também conversei com o pediatra da minha filha a respeito. Porque no início, logo que ela mamava, eu colocava ela para arrotar e ela demorava e eu ficava horas, às vezes ali, horas, né, modo de dizer, mas eu ficava um tempão com ela ali no colo e às vezes ela nem arrotava e eu cansava de segurar ela ali no colo e acabava colocando ela para dormir. Mas sempre com aquele receio de que, ai, agora eu coloquei ela para dormir, ela não arrotou, e se voltar leite, se ela se afogar, e todas aquelas preocupações que uma mãe que não tem experiência acaba tendo. Então eu conversei com ele na primeira consulta e ele me falou isso, que não necessariamente os bebês vão arrotar. Quando eles mamam, né, de maneira calma, tranquila e vão sugando ali o seio tranquilamente, não necessariamente eles irão arrotar no final da mamada ou vão ter aquele arroto significativo que nós vamos conseguir identificar. Muitas vezes esse arroto pode vir muito tempo depois, e era o que acontecia com a minha filha. Muitas vezes acontecia depois dela já ter dormido, ter feito a sonequinha dela, ter acordado, daqui a pouquinho, pá, vinha aquele arroto, né? Ainda em decorrência daquela mamada que ela deu lá 1, 2 horas atrás. Então isso é perfeitamente normal de acontecer. Só que nós nos preocupamos, nós ficamos pensando, né? Agora eu vou colocar o bebê ali no berço e ele não arrotou. Então tenham isso em mente, conversem de repente com o pediatra de vocês para estar esclarecendo um pouquinho melhor sobre isso para vocês, mas não necessariamente o bebê vai arrotar. E outra questão, assim, vocês podem, claro, depois que vocês dão mamar, segurem de qualquer maneira, né, o bebê ali no colo, né, segurem ele de pezinho, tentem fazer ele arrotar, pelo menos fiquem ali uns 10, 15 minutinhos com o bebê antes de colocar no berço. No berço do bebê, uma dica que eu dou, deixe o berço um pouquinho mais erguidinho, né, que ele fique mais ou menos assim. Eu coloquei embaixo do colchãozinho da nossa bebê no berço uma almofadinha, então ele fica um pouquinho mais alto, assim, a cabeça dela fica um pouquinho mais alta, para, né, justamente para evitar questões de refluxo, até para evitar questões, né, de se ela golfar enquanto tá dormindo, de acontecer alguma coisa. Então é uma dica que eu deixo para vocês também estarem realizando aí com o bebê de vocês. E as golfadas, que às vezes também, né, acabam preocupando um pouquinho os papais. As golfadas também podem ocorrer porque o bebê mamou muito rápido, né, e porque às vezes ele mamou uma quantidade maior do que o estômago dele poderia suportar. Aí na hora que ele vai arrotar vem aquela golfada. E isso também é algo que é normal de acontecer, e ali não é só o leite que tem o leite misturado com muco, com saliva, então é bem tranquila essa questão também. O que, claro, que se deve observar é se essas golfadas vêm com sangue, se elas são frequentes, se elas vêm com vômito, se o bebê acaba, né, rejeitando, né, depois de um tempo começa a rejeitar o seio em decorrência dessas golfadas, se ele apresentar febre, se as fezes deles tiver uma cor mais escura. Daí vocês devem se preocupar realmente e buscar a ajuda do profissional para estar avaliando a situação. Senão aquelas golfadinhas, né, que eles têm durante o dia ali, logo após as mamadas, é perfeitamente normal. A única coisa a se preocupar realmente ali é com a questão de uma roupinha suja, né? Com a questão de ficar azedinha, que às vezes eu falo pra minha bebê, você tá azedinha hoje por ter golfado, mas isso é bem tranquilo. Então essas são as dicas de hoje. Observem o bebê de vocês, não se preocupem, não se atentem tanto, né, nessa questão. Claro, importante, depois que o bebê mamou num seio, tenta sempre oferecer o outro. Às vezes tem papais, né, e mamães ali que nessa troca de um seio pro outro coloca o bebê para rotar e depois oferece o outro seio. Pode ser feito também, não tem problema nenhum. Se quiser simplesmente trocar o bebê de seio sem colocar ele para rotar e só colocar ele para rotar depois que ele terminou de mamar os dois seios, tudo bem também. O importante é só oferecer um seio, depois oferecer o outro. Se ele quiser o outro seio, tudo bem. Se ele não quiser, não tem problema nenhum.
Segurar ele de pezinho em posição de arroto, tem várias, né, posições aí que vocês podem estar pesquisando, que vocês podem estar utilizando. A mais comum é aquela que coloca a cabecinha aqui no ombro e fica dando batidinhas nas costas do bebê. Coloca nessa posição, segura ali uns 10, 15 minutinhos ele assim, 20 no máximo. Se o bebê não arrotar, pode colocar no bercinho para dormir. Use essa dica de usar o bercinho, né, um colchãozinho um pouquinho mais alto, que vai estar ajudando vocês. Claro que, como eu já disse em outros momentos, sempre observar se não existem outras coisas juntos, se o bebê não tem refluxo, porque caso de refluxo daí são outras coisas que devem ser feitas. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, peço para vocês para curtirem esse vídeo, para vocês compartilharem com os amigos de vocês e se inscreverem aqui no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de mais vídeos como esse. Vou deixar também o meu Instagram, já deve estar rolando aí no vídeo para que vocês possam me seguir na minha página lá também, que eu trago bastante material bacana e fotos para vocês conhecerem a minha bebê. Grande beijo e fiquem com Deus!